Olá, amados e amadas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Eu quero saudar a você que acompanha o nosso culto no dia de hoje com as palavras de Efésios, capítulo 2, o versículo 8, que nos diz assim: pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Amados, a única maneira de nós sermos salvos é pela obra que Jesus Cristo fez na cruz em nosso lugar. É quando a nossa fé reconhece que aquela obra é o maior sinal de amor. E é a partir disso que nós temos a possibilidade de termos a salvação. E é interessante observar que o texto nos fala que a salvação é um presente dado por Deus. É necessário que eu e você possamos aceitar esse presente da salvação, que a nossa fé possa desejar esse presente, para que realmente nós sejamos salvos, para que realmente um dia nós possamos estar junto a Deus. Por isso lembre, a fé é aquilo que nos faz chegar até a salvação. A fé é o caminho que nos leva à possibilidade de um dia estarmos juntos a Jesus Cristo. Por isso creia, por isso aceite Ele como teu Senhor e Salvador. E tenha certeza que Ele lhe dará a salvação, a vida eterna. Amém. Nós iniciamos esse culto em nome do Deus que é Pai, aquele que cria a cada um de nós. Também em nome de Jesus Cristo, aquele que na cruz demonstrou grande amor, entregando a sua própria vida em nosso lugar. E em nome do Espírito Santo, aquele que quer agir em nosso viver hoje e sempre. Amém. Assim como nós estamos, queremos orar. Deus amado, obrigado por esse dia que Tu nos dá. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor revelado a todo instante a cada um de nós. Obrigado, a Deus, porque nós temos a possibilidade de sermos salvos. Nós temos a possibilidade de um dia nos achegarmos junto a Ti e estarmos na Tua presença. Faz, ó Deus, com que possamos aceitar esse presente que Tu nos dá. Que a fé possa ser alimentada em nosso coração, para que a Tua verdade possa habitar em nossa vida. Assim, ó Deus, nos abençoa nesse culto, na palavra que nós vamos ouvir, naquilo que Tu queres nos ensinar. Estejas, ó Pai, falando conosco e transformando o nosso viver. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Nós queremos agora assistir mais uma vez uma história voltada para as crianças. E hoje quem conta é a tia Adriana. Vamos então assistir a essa história. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Adriana e hoje eu vou contar a história do coração de Zaqueu. A história que eu vou contar hoje, ela se encontra em Lucas 19. Mas primeiro eu quero perguntar para todas as crianças, vocês gostam de ganhar presente? Eu gosto de ganhar presente. Na verdade, eu já recebi esse presente. Esse presente está guardado aqui no meu coração, com muito amor e carinho. E trouxe para mostrar para vocês. E esse presente ele é tão importante que ele serve para a mamãe, para o papai, para todas as crianças. Vocês sabiam que Zaqueu era um homem muito rico, mas ele era um homem triste. Ele tinha um coração machucado, ferido, porque não tinha Jesus. E um coração machucado, ferido, só sai mentiras, fofocas. Tristeza, é um coração triste, desobediente, ira, mesmo que o ódio. Um coração sem Jesus tem tudo isso. Mas Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele queria muito conhecer Jesus. Mas quando ele chegou lá, tinha uma multidão
E ele não conseguia ver Jesus, porque Zaqueu, ele era um homem muito baixinho. Mas Zaqueu teve uma ideia. Ele pegou e subiu em uma árvore. Na Bíblia diz que é uma figueira brava. E pensou que ninguém notava ele. Mas Jesus saiu do meio da multidão e foi próximo de Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ir na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e aceitou o convite de Jesus e foi na casa dele. Crianças, na casa de Zaqueu houve transformação. O coração de Zaqueu agora existia Jesus. Agora o coração de Zaqueu ficou assim, ó, bonito, feliz, alegre, porque agora ele tem Jesus no coração. E agora no coração dele não existe mais tristeza. Ele tem o perdão, a paz. Ele é um homem obediente. Ele tem amor no coração. Zaqueu agora tem Jesus no coração e ele aceitou o verdadeiro presente. O verdadeiro presente que é Jesus em seu coração. Jesus que morreu por mim e por você. Lembram, criança, que o coração de Zaqueu houve transformação, porque ele aceitou Jesus como seu verdadeiro Salvador. E você, quer aceitar esse presente? Jesus como seu verdadeiro Salvador? Esse presente é de graça. Então, criança, gostaram da história? Espero que sim. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a cada um. Amados, como vocês viram, nós iniciamos hoje uma nova série de pregações, onde nós queremos olhar para a oração do Pai Nosso e nós queremos enxergar nela os ensinamentos que Jesus Cristo tem a trazer a cada um de nós. Essa oração, a oração do Pai Nosso, ela foi ensinada por Jesus Cristo aos discípulos. Jesus então diz para eles: olha, quando vocês quiserem falar com o Pai, quando vocês quiserem falar com Deus, usem estas palavras. Mas Jesus não estava dizendo para eles que essa deveria ser a única oração, que a repetição destas palavras deveria ser a oração. Mas sim, o Pai Nosso é uma oração, um modelo, um exemplo. E no Pai Nosso nós encontramos todos os pedidos, todos os agradecimentos, tudo aquilo que nós deveríamos colocar numa oração. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso nos ensina. E o texto que nós temos, lembro que nós temos algumas versões bíblicas, seja o texto de Almeida, a NVI, Nova Versão Internacional, ou a NVT, NTLH e muitas outras, né? A gente vai perceber um pouco de diferenças nesse texto, mas o significado em si, ele é o mesmo. E o texto que nós olhamos, então, o texto da oração do Pai Nosso, nós encontramos em Mateus 6, dos versículos 9 até o 13, que nos dizem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ensina essa oração aos discípulos. Ele estava ensinando uma oração modelo. Novamente lembro, ele não estava ali trazendo para eles uma oração pronta.
mas Jesus estava dando aos discípulos um exemplo de como eles poderiam falar com Deus. Amados, nós temos a grande alegria e o grande privilégio de podermos nos achegar até Deus através da oração. A oração é a maneira com a qual nós podemos falar com Deus. É a maneira com a qual nós podemos conversar com Ele. É a maneira com a qual nós podemos pedir, agradecer, interceder, enfim, falar com o nosso Pai. Muitas vezes as pessoas perguntam ou elas dizem, mas como que eu oro? Eu acho que eu não sei orar porque eu não sei palavras bonitas. Você não precisa usar palavras bonitas para falar com Deus. Você apenas precisa colocar para Ele aquilo que está no teu coração. Por isso, use desse privilégio. Use da possibilidade que você tem de falar com Deus e fale com Ele. Novamente, lembro e peço para que vocês gravem isso. Fale com Deus da tua maneira, do teu jeito. O importante é que você possa falar com Ele. E hoje, de uma forma especial, nós queremos nos atentar para a primeira parte, né, dessa oração modelo, que nos fala sobre a vontade soberana de Deus. O versículo 10, ele vai dizer assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, ou seja, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós oramos, quando nós dizemos estas palavras, nós estamos afirmando o desejo de que o reino de Deus venha até nós. Nós, como cristãos, nós que já entregamos o nosso coração a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos convocados, nós somos chamados, nós somos convidados por Deus a tornar isso realidade. Nós somos convidados por Deus a fazer com que as pessoas percebam, a fazer com que as pessoas também desejem que o reino de Deus se faça presente aqui na terra. Que o reino de Deus se faça real na vida de cada um deles. Percebam, a oração não fala, iremos ao teu reino. Mas a oração nos fala, sim, venha o teu reino. A oração nos diz que o nosso desejo é que o reino de Deus seja instalado aqui na terra. É que o reino de Deus transforme a sociedade, transforme o mundo, transforme o momento em que nós vivemos. Que o reino dele se faça presente aqui. E quando o reino de Deus se fizer presente, o mundo será completamente outro. Mas, amados, para que isso seja possível, como já dito, nós precisamos cooperar nessa ação. Mais importante do que isso, nós precisamos entender que a vontade soberana de Deus precisa ser respeitada e precisa ser desejada. Novamente, amados, quando oramos o Pai Nosso, quando nós dizemos estas palavras, faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade, nós estamos expressando, ou deveríamos expressar, nesta nossa oração, o nosso desejo e a nossa vontade que Deus fosse soberano na nossa vida. Que Deus seja, melhor dizendo, soberano no nosso viver. Muitas vezes, amados, nós apenas falamos essa parte do Pai Nosso da boca para fora, mas nem sempre ele é um desejo do nosso coração. Eu lembro e peço que nós possamos mudar essa realidade. Que nós possamos sim dizer, Deus, eu quero que a tua vontade seja feita.
Eu quero que o teu desejo aconteça. Como dito, nem sempre quando nós oramos, nós estamos sendo sinceros quando falamos. Porque muitas vezes nós achamos ou queremos que a nossa vontade seja soberana. Nós achamos ou desejamos que aquilo que é os nossos planos, eles possam se tornar realidade. E muitas vezes, quando nós agimos dessa maneira, quando nós pensamos dessa maneira, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, não é a tua vontade soberana, mas é a minha vontade. Amados, não pode e não deve ser assim. Eu preciso não só quando oro o Pai Nosso, mas eu preciso em todos os momentos da minha vida deixar muito claro que a vontade de Deus é superior. Eu preciso deixar muito claro que a vontade de Deus é soberana. Que a vontade de Deus, sem sombra de dúvida, é a melhor opção, é o melhor caminho. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter os nossos desejos. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter os nossos sonhos, as nossas vontades. Podemos e devemos. Mas nós precisamos fazer com que os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, elas possam ser inferiores, ou melhor, elas possam se submeter à vontade de Deus. O meu sonho não pode ser maior do que o sonho de Deus para a minha vida. O meu desejo não pode ser maior do que o desejo de Deus para a minha vida. Eu preciso submeter as minhas vontades à vontade soberana de Deus. O que precisa ficar claro a cada um de nós é que sempre, como já dito, a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é o melhor caminho. A vontade de Deus é a melhor opção. E eu preciso respeitar isso. Eu preciso aceitar isso no meu viver. Permitir que a vontade de Deus seja soberana em nossa vida. Nem sempre é fácil, mas sem dúvida alguma é a escolha certa da nossa vida. Gravem isso. Permitir que a vontade de Deus seja soberana em nossa vida nem sempre é fácil, mas sem dúvida alguma é a escolha mais certa da nossa vida. Amados, o que precisa ficar claro a cada um de nós é que de forma alguma a nossa vontade pode ou deve ser superior à vontade de Deus. Jamais a nossa oração deveria ser uma maneira de nós exigirmos alguma coisa de Deus. Jamais a nossa oração deveria ser uma forma de nós obrigarmos a Deus a fazer aquilo que nós queremos. De novo, não que nós não tenhamos o direito de pedir algo para Deus, nós podemos e devemos pedir. Mas a nossa oração, antes de qualquer coisa, precisa ser colocar a vontade de Deus acima de tudo. Olha o que Tiago 4,3 nos diz. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Quantas vezes, amados, a nossa oração, nós nos dirigimos a Deus e os nossos pedidos são apenas para satisfazer os nossos anseios, para satisfazer as nossas vontades. Nós até certo ponto chegamos a chantagear Deus, dizendo assim, Senhor, se você me der isso que eu estou pedindo, eu prometo que serei uma pessoa melhor. Senhor, se você fizer o meu sonho se tornar realidade, eu prometo que irei ler a tua palavra mais e mais. Talvez muitos de vocês possam estar dando risada, ou talvez muitos de vocês possam estar dizendo, mas não tem como alguém fazer uma oração desse jeito. Você sabe muito bem que você já orou assim em algum momento da tua vida.
Você sabe muito bem que em algum momento você já tentou chantagear Deus. Eu também já fiz isso. Não posso dizer que não, mas não deveríamos. A nossa oração não pode ser para que Deus faça a nossa vontade. A nossa oração, antes de tudo, deveria ser pedindo para que Deus nos dê força e nos dê capacidade para fazer a vontade dEle se tornar realidade. Eu não posso e não devo chantagear a Deus. Eu não posso tentar barganhar com Deus dizendo, olha, se você fizer isso para mim, eu faço isso para você. Não. A minha oração deveria ser sincera em dizer, Deus, aquilo que tu desejas que eu faço, aquilo que tu queres que eu faça, é isso que eu vou fazer. É como o texto de Tiago nos diz. Nós muitas vezes não temos as nossas orações atendidas, porque nós pedimos de maneira errada. Nós não sabemos como pedir. Muitas vezes pedimos apenas para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo. Colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Amados, não pode ser assim. Não deve ser dessa forma. A nossa oração, literalmente, nela nós deveríamos olhar e fazer aquilo que o Pai Nosso nos diz. Deveríamos pedir para que a vontade de Deus fosse soberana. Como já nos foi lembrado, a vontade de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, sem sombra de dúvida, são a melhor opção. Por isso, amados, por isso, amadas, submeta a tua vontade à vontade de Deus. Que realmente nós possamos orar pedindo para que Deus torne a sua vontade realidade na nossa vida. Que nós possamos orar pedindo para que Deus nos dê capacidade para desejar que a vontade dEle prevaleça. Que tenhamos a capacidade de entender que por mais que tenhamos as nossas vontades, os nossos desejos, a vontade de Deus, o querer de Deus, são, sem sombra de dúvida, mais uma vez repito isso, são, sem sombra de dúvida, o melhor caminho, a melhor opção. Por isso, amados, submeta a tua vida, submeta o teu coração, submeta o teu futuro aos cuidados de Deus. Entregue literalmente tudo a Ele. Confie tudo a Ele. Deixe Ele cuidar da tua vida por inteiro. Deixe Ele fazer com que a vontade soberana dEle se torne realidade. E encerro, amados, lembrando as palavras de Provérbios 16, dos versículos 1 até o versículo 4, que nos dizem assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito. Para tudo aquilo que acontece na tua vida, para tudo aquilo que acontece na minha vida, para tudo aquilo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. Deus tem uma intenção. Deus tem um motivo. Talvez você diga, mas pastor, por que eu estou sofrendo agora? Qual é o propósito de Deus? Por que eu estou passando por essa situação? Qual é a vontade de Deus? Mesmo que isso seja difícil de nós compreendermos, Deus permite que coisas não tão agradáveis aconteçam na nossa vida, para muitas vezes nos ensinar algo. Muitas vezes nós não conseguimos entender, compreender e enxergar qual é o propósito num primeiro momento. Mas posteriormente, Deus nos deixa muito claro o porquê tudo aquilo aconteceu da forma como aconteceu. O texto nos fala: entregue tudo ao Senhor. Deixa Ele
fazer tudo por você. Entregue os teus planos, confie os teus planos, os teus sonhos a Deus. E Ele fará com que tudo isso seja bem sucedido. Amados, uma dica final. Antes de você tomar qualquer decisão na tua vida, coloque isso sob a vontade de Deus. Antes de você tomar qualquer decisão na tua vida, diga: Deus, isso é da tua vontade. E você vai ver como as coisas na tua vida, como o andar da tua vida vai ser muito mais bem sucedido. Quando nós deixamos que a vontade de Deus, assim como a oração do Pai Nosso nos fala, quando nós deixamos que a vontade dele seja soberana. Que a vontade de Deus possa habitar no nosso coração e nos dê força para fazer com que o reino de Deus possa ser instalado aqui na terra. E tudo aquilo que precisa ser transformado, possa ser transformado pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Nós queremos ouvir um hino e que também esse hino possa ser palavra de Deus, cantada e trazida ao nosso coração. Amados, mais uma vez eu lembro, a vontade de Deus é soberana. Por isso que eu e você possamos desejar, que eu e você possamos permitir que Deus faça com que a sua vontade se torne realidade no nosso viver. Faça isso e com certeza absoluta, os teus sonhos, os teus planos, os teus desejos serão bem-sucedidos. Oramos. Deus amado, nós queremos submeter a nossa vida em tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, aqui afirmar, não seja a nossa vontade soberana, mas sim a tua vontade soberana. Seja aquilo que tu desejas, seja aquilo que tu queres, a se tornar realidade na nossa vida. Nos dá força para entender isso. Nos dá força, nos dá sabedoria para viver dessa maneira. Deus amado, nós continuamos orando por todas as pessoas que estão passando por essa situação do Covid-19. Nos últimos dias, em vista também da entrada do inverno, ou de estar mais frio, nós temos visto o número de casos aumentarem. Nós te pedimos, ó Pai, pela tua misericórdia, cuida, Senhor, disso.
Faz, ó Deus, com que o mais breve possível essa pandemia possa chegar ao fim. Cuida daquelas pessoas que estão infectadas. De forma especial, ó Deus, cuida e dá força a todos os profissionais da saúde que continuam batalhando, né? Estão ali na frente de combate, cuidando daqueles que precisam. Deus amado, nós também colocamos diante de Ti todas aquelas famílias que perderam as suas casas, perderam parte dos seus bens no ciclone que passou alguns dias atrás. Que também Tu estejas, ó Pai, reerguendo estas famílias, reerguendo estas vidas. Assim, ó Deus, entregamos a nossa vida aos Teus cuidados e mais uma vez afirmamos: a Tua vontade é soberana, a Tua vontade é o melhor para a nossa vida hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Nós queremos encerrar esse momento recebendo a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante o seu rosto e faça com que a sua vontade se torne realidade na nossa vida hoje e sempre. Amém. Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida. E novamente, entregue todos os teus planos a Deus, para que você possa ser bem-sucedido. Amém. Um grande abraço.